Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Agora literalmente é noite, tá? Hoje domingo, dia 12 de outubro. E eu estou aqui mais uma vez, antes que se encerre o dia 12, para a gente falar um pouquinho mais de sabedoria, dando continuidade então ao versículo que nós paramos ontem, né? Nós estamos no capítulo 1, né, de sabedoria, e o versículo 5 eu vou retomar um pouquinho para reforçar mais um pouco sobre ele, que é muito importante, né? Então vamos lá. Versículo 5 do capítulo 1. O Espírito Santo que educa foge da fraude, afasta-se dos pensamentos insensatos e é expulso quando sobrevém a injustiça. Em João, capítulo 14, do 15 ao 21, Jesus comunica aos discípulos, aos apóstolos, que enviaria o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo que Jesus envia é uma pessoa como Jesus. Ele é vivo como Jesus. Não é porque ele é um espírito que ele é só um espírito que é um espírito vivo. E esse Espírito Santo que educa, ele nos educa. Né? Então a sabedoria que é o próprio Deus é Deus vivo. E não é Deus, o nosso Deus não é um Deus morto. Não é um Deus de uma imagem, né? Que a gente pega na mão e se a gente jogar no chão ela quebra. Não, nosso Deus é vivo. Nosso Deus, ele vive no meio de nós. Então, o Espírito Santo que Jesus mandou para nós, quando ele partiu, para que a gente não ficasse sozinhos, esse mesmo Espírito que educa, mas ele foge das fraudes, ele afasta dos pensamentos insensatos. Ou seja, quando a gente está longe de Deus, não tem como o Espírito Santo habitar dentro da gente. O Espírito não habita dentro de um coração que só tem maldade, que só tem malícia, que só tem rancor, que só tem ódio, que não sabe perdoar, que não sabe amar. Não, o Espírito Santo, ele não habita, ele não tem. A gente não dá espaço para que o Espírito Santo possa habitar dentro da gente. Então, veja, isso é muito importante, esse versículo é muito importante. Depois eu gostaria que vocês fossem lá em João capítulo 14, versículos de 15 a 21, e ler lá quando Jesus fala que vai deixar o Espírito Santo, né? Para que a gente possa conviver com ele, para que a gente possa ser o Espírito Santo da verdade, né? Que nos leva à verdade. Então, veja, esse versículo é muito interessante, é muito forte, e eu chamo vocês, depois que a gente acaba de fazer a reflexão aqui, que vocês vão lá de novo, ler, pega o livro, né, na mão, pega a Bíblia na mão, vá lá e lê a sabedoria. É muito importante. É versículo 6. Então, a sabedoria é um espírito amigo, olha aqui, dos homens. É o espírito amigo dos homens. Quando fala homens aqui, gente, é toda a humanidade, tá? Homens, mulheres, crianças. Então, a sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os lábios, porque Deus é testemunha de seus sentimentos, observa de fato a sua consciência e ouve as palavras da sua boca. Ou seja, o Espírito é que comunica Deus, né? É o Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 em 1, mas é o Espírito que comunica Deus sobre cada um de nós. Olha, eu não estou mais habitando dentro da Débora, porque a Débora está muito longe, não tem espaço para entrar no coração dela. Percebe? Então nós temos que dar espaço. Ele é amigo. A sabedoria é um espírito amigo. Quem é essa sabedoria? É o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus. Então a sabedoria é um espírito amigo. E quando a gente é amigo de alguém, a gente quer estar longe ou quer estar próximo? A gente quer estar próximo. Quando a gente tem um amigo verdadeiro, a gente sempre lembra desse amigo, a gente sempre fala desse amigo, porque é um amor verdadeiro que a gente sente por esse amigo, né? Por essa amiga. Então a gente consegue, a gente não consegue, qualquer coisa que você vai falar, você vai lembrar desse amigo. Nossa, eu vou convidar meu amigo. Nossa, meu amigo assim. Ai, meu amigo falou isso, meu amigo falou aquilo, minha amiga falou aquilo. Então a gente sempre está lembrando do amigo. Então o amigo
ele está próximo. Quando a gente tem um amigo, ele está próximo, ele não está longe. Está próximo. Mesmo que ele esteja longe fisicamente, mas está próximo do nosso coração, está próximo da nossa mente. E é assim o Espírito Santo. Que nós possamos fazer desse Espírito Santo o nosso amigo mesmo. Porque ele não deixa, olha aqui, olha, ele não deixa impune quem blasfema com os lábios. Cuidado com as blasfêmias, cuidado com as murmurações, cuidado com as reclamações. Nós não podemos ficar reclamando, blasfemando. Porque lembra que eu dizia ontem, quando a gente blasfema, quando a gente reclama, a gente está falando e dando ouvidos ao Satanás, ao diabo, ao inimigo. Né? E ele vai se fortalecendo. E ele quer se fortalecer, porque ele se fortalece do quê? Do pó da terra. Quem é o pó da terra? Somos nós. Nós somos feitos de terra. E ele se fortalece de cada um de nós quando se desvia dos pensamentos de Deus. Então, percebe? A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema. Né? Olha aqui. Observa de fato a sua consciência. Deus, olha, né? Então, vamos falar de novo. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os lábios, porque Deus é testemunha dos seus sentimentos. Que esses sentimentos? Os sentimentos do Espírito. Esse sentimento, ele observa de fato a sua consciência e ouve as palavras da sua boca. O Deus ouve as palavras do Espírito Santo que está falando sobre cada um de nós. Quando a gente não está próximo de Deus, a gente vai se afastando e fazendo só coisas erradas. Quando a gente dá ouvidos ao inimigo, o que aconteceu com a Eva? Você acha que a Eva já pecou assim, saiu hoje, saiu ali e já foi? Não. Ali, o inimigo foi buzinando. Sutilmente foi chegando. O inimigo não chega. O inimigo não é uma coisa feia, horrorosa, pelo contrário. O inimigo, ele chega sutilmente, ele chega devagarinho. Olha, dá um traguinho aqui, olha, dá um golinho aqui. É só um golinho, não vai fazer nada, é só um traguinho. Quando você vê, você está viciado no vício, viciado nas drogas, viciado no álcool, e tudo mais. Por quê? Porque foi devagarinho. Você não se embriaga de uma vez. Mesmo porque você não se vicia de uma vez. Porque se você se viciasse de uma vez, se você tomasse todos de uma vez, você até tinha um colapso aí, né? Acabava morrendo. Mas não. Então, veja. É devagarinho. Então, quando a serpente foi tentando a Eva, foi devagar. Até que ela conseguiu convencer a Eva de que aquele fruto ela poderia comer. Que aquele fruto não era um fruto que ela iria morrer. Então, percebe? Nós temos que estar sempre atento, estar sempre vigiando, porque o inimigo, ele é sutil, ele é bonito, ele não é feio, não. Ele não tem cara feia, porque ele se disfarça das coisas que o mundo oferece, que parece aparentemente são boas, mas que nos afasta de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, o Espírito Santo não habita dentro de nós, porque nós deixamos o Espírito Santo de lado, afastamos ele de nós. Não tem como, não cabe dentro de um coração que está cheio de tranqueira, de porcaria, ele não cabe, né? Um coração que não é quebrantável, um coração que não é ensinável, um coração que não tem amor, um coração que só tem rancor, que só tem ódio, que só tem mágoa, que não perdoa. Né? Não, eu não vou perdoar não, porque ele me fez isso, fez aquilo. Fez. Mas o perdão é você que se liberta. É você que tira o fardo das costas. Jesus dizia, venha até a mim que meu fardo é leve, meu fardo é suave, né? O meu fardo é leve. Para que você não tenha que carregar esse fardo que não é teu. Porque você fica com ódio das pessoas que as pessoas nem sabem que você está com ódio, com raiva. Perdoar é muito mais barato. Perdoar é sinal de amor. Só os fortes conseguem perdoar. Né? Os fracos são aqueles que se dizem bater no peito. Esses são fracos. Eles não são fortes. Fortes são aqueles que perdoam. Fortes são aqueles que abrem o coração. Né? Fortes são aqueles que levam um tapa na cara, ou seja, levam alguma coisa de alguém de uma forma,
mas mostra outra face para essa pessoa. Então veja, os fracos são aqueles que batem no peito e falam assim, não vou perdoar, não vou perdoar. Foi ele que me fez, ele que se dane. Não é ele que está se danando, é você mesmo. Né? Então Deus não cabe, o Espírito Santo não cabe dentro de um coração desse jeito. Então veja, o versículo 7. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Olha que lindo, o Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas. Quanto mais eu procuro o Espírito do Senhor, mais eu vou ficando próximo de Deus, mais uma pessoa boa eu vou me tornando. Vão me tornando pessoas amáveis, pessoas que têm amor, pessoas que perdoam. Né? Porque quanto mais eu faço todas essas coisas, mais eu me aproximo de Deus. Então ele enche o universo de coisas boas, dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo que se diz. Por esse motivo, quem fala coisas injustas não escapará dele. Percebe? Não tem como você escapar da justiça de Deus, do amor, como que eu vou dizer? Não seria uma vingança de Deus. Mas se você não está com Deus, você está contra Ele. E aí tudo de mal vai te acontecer. Não tem por onde. É ação e reação. Toda semente má que eu vou plantar, o dia inteiro eu estou plantando sementes. Eu tenho semente dentro de mim. Qual é a semente que está dentro do seu coração? É semente do amor ou semente do ódio? É semente da raiva ou é semente do amor, né? É semente da vingança ou é semente do perdão? Percebe? Então, quanto mais eu planto sementes boas, mais coisas boas eu vou receber. Mais o Espírito Santo vai estar habitando em mim e mostrando sempre cada vez mais a verdade, a consciência de tudo, a consistência de tudo, a consciência de tudo, né? Agora, se eu planto as coisas ruins, se eu planto as sementes ruins, o que é que eu vou colher? Eu vou colher só aquilo que eu estou plantando. É ação e reação, não tem como. Deus não se vinga de ninguém, mas você busca a vingança para si mesmo. Então, olha aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. Por esse motivo, quem fala coisas injustas não escapará dele, e a injustiça vingadora não o poupará. Não tem como, gente. Haverá investigação sobre os projetos do injusto, e o rumor das palavras dele chegará até o Senhor, e seus crimes ficarão comprovados. Então, tudo aquilo que eu faço de errado, eu estou afetando, né? Eu estou afetando o meu próximo. Tudo aquilo que eu faço de mal, eu estou fazendo com o meu próximo. Eu estou fazendo mal para mim mesmo e estou fazendo mal para o meu próximo também. Então, veja aqui, olha aqui. Haverá investigação sobre os projetos do injusto. E o rumor das palavras dele chegará até o Senhor e seus crimes ficarão comprovados. Lá em Apocalipse, ele fala que quando os selos forem abertos, né? Os selos são todas as coisas que vão acontecer, né? No final dos tempos, né? Lembra que eu disse que o final dos tempos é o tempo de vingança contra o inimigo, né? É o tempo da luta de Deus, do bem e do mal, é a luta de Deus com o inimigo, e aí vai respingar em todos nós essa luta, porque o inimigo ele não quer perder, então para ele não perder ele vai lutar, e para ele lutar ele vai querer arrastar os filhos de Deus para ele. Então por isso que nós temos que vigiar, como Jesus disse, vigiai, 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 vigiai e orai. Nós temos que vigiar. Então esses respingos, esses selos, eles vão respingar todas as nossas orações, todas as nossas súplicas a Deus, né? Súplicas, por exemplo, quando a gente pede para que os governantes sejam bons. Se a gente pede para os nossos governantes serem bons, é sinal que não estão sendo muito bons. Quando a gente pede para que Deus toque no coração das pessoas, porque as pessoas são más, então toda essa maldade, toda essa aí, Deus vai colocando ali, ó, na conta ali,
Lembra que a gente fala, não vingue, não se vingue de ninguém. Não trate, não faça o mal. Jesus dizia sempre isso, né? Não trate o mal com o mal. Não se vingue de ninguém. Deixe a justiça para quem? Para Deus. Que no final Deus faz a justiça. Então essa justiça, que está lá simbolizada nos selos, essa justiça Deus vai derramar esse selo sobre a terra para fazer justiça aos seus filhos. Então veja aqui, o rumor das palavras dele chegará até o Senhor e os crimes ficarão comprovados. Uma vez os crimes comprovados, Deus faz a vingança. Então você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa desejar o mal de ninguém. Você não precisa falar, fazer justiça, né? Era lá fechar aqui que está chovendo. Que delícia de chuva. Deus abençoe essa chuva maravilhosa. Então você não precisa fazer a justiça com suas próprias mãos. Deixe a justiça para que Deus faça. Deus faz a justiça. E se Deus faz a justiça, Ele vai fazer a justiça com aqueles que são injustos. Então que nós nos desviemos das injustiças. Que nós deixemos cada vez mais o Espírito Santo habitar dentro de nós. Limpe todo o nosso coração de toda a maldade, de toda a maledicência, de todos os rumores, de todo o ódio, de todo o rancor, de toda a falta de perdão. Arranque do seu coração para que o Espírito Santo possa habitar e que a gente não seja respingado por esses selos aqui que Deus vai despejar na terra nos finais dos tempos para vingar todos aqueles, as nossas súplicas que foram feitas a Deus. Então, as súplicas dos filhos, Deus fará a justiça com ela. Então, por isso que Jesus dizia, vigiai e orai, para que a gente possa estar sempre, cada vez mais. Porque Deus, Ele perdoa. Ele perdoa, Ele não se importa com o que você foi, ou o que você deixou de ser, mas Ele importa com o que você é hoje. Se você é hoje uma pessoa que se arrependeu de todas aquelas maldades que você já tinha feito no passado, e você não faz mais, porque Jesus disse para todos os pecadores, né, vamos dizer assim, pecadores, né, para todas as pessoas que ele livrava dos males, né, porque eles diziam que as doenças era culpa dos pecados que eles tinham. Então Jesus falava assim, vá e não peques mais. Então por isso que ele disse para a gente vigiar, porque eu não posso ficar assim, tô no pecado, volto a pecar, peço perdão, Deus me perdoou, então vou voltar a pecar de novo, Deus vai me perdoar. Então, de repente, numa hora dessa que eu estou pecando de novo, chega a minha hora, chega o final, e não tenho mais tempo para me pedir perdão, eu não tenho mais tempo para Deus me perdoar, porque por exemplo, eu parti, ou eu morri, ou chegou ao final e eu não consegui me perdoar, né? Ser perdoada, quer dizer, não consegui ser perdoada por Deus, porque não deu tempo. Então veja a importância da gente ir e não pecar mais, como Jesus nos disse. Então isso é muito importante. Então veja, esse versículo 9 é muito interessante. Haverá investigação sobre os projetos dos injustos e o rumor das palavras deles chegará até o Senhor e seus crimes ficarão comprovados. E um ouvido atento escuta, tudo escuta. Nem sempre, nem mesmo o sussurro das murmurações lhe escapa. Cuidado com as murmurações, cuidado com as reclamações. Gente, cuidado, porque tudo Deus anota ali. Tudo Deus leva anotadinho no livro. Tudo Ele leva anotadinho. Então vamos lutar para que a gente tenha o nosso nome gravado no livro da vida, não no livro das murmurações, no livro das reclamações, no livro das impiedades, no livro das injustiças que estão lá, nas orações que que nós fazemos a Deus, que todos nós fazemos a Deus, nas orações e súplicas que nós fazemos a Deus. Porque quando a gente fala assim, uma pessoa fez o mal para mim, mas está na conta de Deus. Deus, Ele leva em conta isso e anota lá. Então, tomemos cuidado para que o nosso nome também não esteja escrito nos livros das murmurações, né? Não esteja nas orações e súplicas dos filhos que fizeram murmurações contra nós, mas que nós possamos cada vez mais
estar próximo de Deus, deixar o Espírito Santo agir dentro de nós, porque ele nos conduz à verdadeira verdade, à verdadeira justiça, ao verdadeiro amor. Ele nos conduz, ele nos guia. Jesus não nos deixou só, mas nós precisamos abrir nosso coração. Então aqui, olha, no versículo 11, portanto, tomem cuidado com a murmuração inútil e evite a maledicência. Mesmo secreta, a palavra não fica sem consequências, e a boca mentirosa mata a alma. Se mata a alma, gente, a gente matou a alma. É a alma que vai ressuscitar. O nosso corpo é pó e do pó foi feito e do pó vai voltar. Mas a nossa alma, se a gente matar a nossa alma, nós estamos condenando para a vida, para a morte eterna. Então, na nossa morte, nós temos a morte do corpo, que nós vamos morrer e um dia nós vamos ressuscitar. E a essa ressurreição nós ressuscitaremos para a vida eterna ou para a morte eterna. Isso vai depender do quê? Vai depender daquilo que nós tivermos sido durante a nossa vida. Por isso que o que nós fizermos aqui, tudo que nós fizermos até o último momento do nosso suspiro, que seja coisas boas, que não seja ódio, que não seja rancor. Porque se de repente eu estiver com muito ódio, com muito rancor, desejando a morte para o outro, por exemplo, olha que coisa feia, né? Mas se eu estiver nisso e nesse momento, pá, me dá um infarto e eu morro, eu não tive tempo de pedir perdão. Entendeu? Então veja, mesmo em pensamentos, olha só, mesmo secreta, a palavra não fica sem consequências. Porque os pensamentos, pensar, olha que interessante, pensar também é agir. Porque todo verbo não é uma ação e pensar não é um verbo. Então, se eu estou pensando, eu estou agindo com o meu pensamento. Então, cuidado, né? Cuidado com aquilo que a gente fala. E olha que interessante que fala aqui, ó. Mesmo secreta, a boca não fica sem consequências. A palavra não fica sem consequências e a boca mentirosa mata a alma. Não procurem a morte, desviando a própria vida de vocês, nem provoque a ruína com as obras que vocês praticam, pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Então, por que existe a morte? Existe a morte por conta do pecado. Se não fosse o pecado, não existiria morte. Deus, quando criou a gente, ele criou a gente já para uma vida eterna. Quando ele criou Adão e Eva, ele criou para a vida eterna. Mas por conta do pecado que eles caíram, entrou a morte. E por conta da morte que aconteceu por conta do pecado de Adão e Eva, né? De Eva e Adão, todos nós passaremos pela morte. Nós nascemos para viver eternamente, mas nós morreremos. Neste corpo que nós estamos, morreremos. Para que nós possamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Por isso que Jesus veio e nos libertou da morte eterna. Ele deu a sua vida. Porque todo aquele que nele crê será salvo. Então nós temos que crer em Jesus. Mas para crer em Jesus, nós precisamos fazer a sua vontade. Seguir os seus ensinamentos. Não é só falar eu creio, nós temos que crer sim, né? Nós temos que crer e viver aquilo que Deus tem para nós, o projeto de Deus, para cada um de nós. Vivermos essa vida maravilhosa que Deus nos pede para viver, mas que nós possamos estar unidos a Ele. Para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida sem a morte, né? Sem a morte da alma, sem a morte, porque aí nós ressuscitaremos e iremos para a vida eterna, porque Deus nos criou para vivermos eternamente. Então, o pecado nos mata. Então, cuidado com o pecado. Olha o que ele fala aqui, né? Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência. E as criaturas do mundo são sadias. Deus não criou a doença. Nelas não há veneno de morte, nem o mundo dos mortos reina sobre a terra. Porque a justiça é imortal. Deus é justo. A justiça vem de Deus. Deus é justo. Então, que nós possamos, cada vez mais, fazer as coisas boas, fazer as boas ações, nos amar, amar o próximo, perdoar, né? Nossa, mas eu não posso perdoar, você não sabe
como minha mãe foi, você não sabe como meu pai foi, você não sabe como meus irmãos foi. Eles só fizeram aquilo que eles sabiam fazer. E você está tendo uma consciência que eles não tiveram. Então, com essa consciência, você pode fazer diferente. Com a consciência de que você é filho muito amado de Deus, criado, criado à imagem e semelhança para viver a vida eterna, e você sabe que Jesus mandou a gente perdoar. Então, para eu viver uma vida eterna, eu tenho que perdoar. Caso contrário, eu não estou no perdão, eu estou no pecado. Se eu não perdoo, eu estou no pecado, eu estou na ingratidão, estou na murmuração, estou no ódio, estou no rancor. Então, isso tudo nos leva à morte e nos leva à doença. Percebe que a doença é consequência dos nossos sentimentos maus que nós temos dentro da gente. Todo aquele sentimento que nós vamos sentindo vai nos afetando e nos adoecendo. Percebe que se a gente ficar pensando demais no passado, nas coisas que eu fiz, eu vou entrar em depressão. E se eu ficar ansiosa, preocupada com o futuro que nem aconteceu, eu vou ter ansiedade. Se eu estou preocupando demais com o futuro, eu vou ter ansiedade. Ou seja, são doenças que nós procuramos. Porque Jesus disse que não nos preocupemos com o dia de amanhã. A oração do Pai Nosso fala que dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Então percebe que nós temos que procurar viver. Gente, leia de novo depois o capítulo 1 da sabedoria até o versículo 15 que nós chegamos. A gente depois começa no versículo 16 amanhã. E que vocês possam entender tudo isso que eu estou falando aqui, mas vai lá depois na palavra e leia para que vocês confrontem a palavra. E que a palavra, que o Espírito Santo que habita dentro de você aí, faça com que você enxergue a verdade, enxergue o amor, enxergue aquilo que Jesus veio falar para nós, que veio nos ensinar. Lembrando que a sabedoria foi escrita numa época em que os judeus estavam afastados de Deus, Muitos deles, eles estavam lá na Alexandria, lembra? Era mais de 200 mil judeus e eles estavam lá vivendo, e aí então a sabedoria foi escrita justamente para eles, que estavam vivendo afastados de Deus. E é o mais ou menos hoje que nós estamos vivendo também. Haja visto o mundo como está, falta muito Deus nesse mundo, falta muito Deus em cada coração das pessoas. As pessoas vivem muito agitadas, muito aceleradas, pessoas que não sabem perdoar. Então, que nós possamos viver o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor que liberta, o verdadeiro Espírito de Deus que está dentro de nós nos ensine. Peçamos cada dia mais que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê sabedoria para que a gente possa, com sabedoria, viver esse mundo, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano, que nós possamos ter vida e ter vida com saúde, ter vida com abundância, para que nós possamos nos preparar para a vida eterna. Então essa aqui é uma preparação para a vida eterna. Beijo no seu coração, fica com Deus e vai lá ler depois o livro da sabedoria. Beijo, fica com Deus.